Como é possível transformar o teatro de um instrumento de opressão num veículo de transmissão de ideias progressistas e inovadoras? Como combater a discriminação de raça e classe utilizando uma forma de expressão artística que não costuma reconhecer o protagonismo negro na história e na sociedade? Tecnologias de cura. Talvez não sejam essas tecnologias que vieram à sua cabeça as que eu estou falando. Eu falo sobre tecnologias ancestrais de cura. Aquelas que vieram da minha tataravó, bisavó, vó, mãe. Não daquelas das máquinas ou dos tubos de ensaio, mas das mãos. Mãos essas que gestam, mãos que embalam, mãos que sustentam, mãos que fazem doces, comidas, mãos que, quando estão com ervas, produzem remédios, produzem cura. Para mim, toda mão é mão de magia. O dia que tive tempo. No dia de hoje, tive tempo para mim. Me dei a sensação de desligar o despertador, de preparar o chá, de cochilar de novo e esquecer a água no fogo. Eu ri, tive tempo de rir e de preparar outro chá. Sentei. Tive tempo de sentar, mas logo me levantei porque lembrei que havia tempo de cozinhar e cozinhei. Música ouvi, depois chorei, ri, dancei. Isso tudo porque eu tive tempo. Hoje temos como convidado um jovem negro profissional e estudioso das artes cênicas. Nascido em Vitória e criado pela mãe na zona rural de Cariacica, tinha um contato especial com os avós, dos quais foi o primeiro neto. Estudou em escolas públicas, uma delas muito próxima à humanidade da FEBEM, o que lhe trazia o temor de ser confundido com um fugitivo dessa instituição. Começou a trabalhar aos 14 anos numa oficina de carros. Foi vendedor de churrasquinho, catador de lata, vigia de automóveis, garrafeiro, vendedor de sacolés, office boy, secretário em escritório de advocacia, livreiro, entregador de jornais, fez de tudo. Aos 18 anos, com o apoio da mãe, mudou-se para Vitória para estudar teatro e 6 anos depois para o Rio de Janeiro, onde cursou direção teatral na UFRJ, tornando-se mestre e doutor em artes da cena. É co-idealizador, roteirista e diretor do programa Papo na Laje, veiculado em diferentes plataformas. Dirigiu os espetáculos Experimentos Mandela Vive, Fala Comigo, Doce como a Chuva, de Tennessee Williams, Voz Acted de Georg Büchner e Violudico canta Michael Jackson para crianças. Ministrou o curso Cenas Negras, Olhares sobre a Arte Contemporânea, na BAC, Instituto de Artes, e desenvolve pesquisa sobre a escrita dramatúrgica, arte e política, com ênfase no estudo das cenas negras contemporâneas. Vamos conversar com o artista intelectual, acadêmico e militante negro James Pechincha. Salve, salve, salve. Boa noite, boa tarde, bom dia. Estejam bem. Olha, nós temos um imenso prazer de dar nossos parabéns a uma pessoa com uma carreira brilhante, multifacetada e certamente com muito futuro pela frente.
Seja bem-vindo ao nosso Cultura em Resenha. Muito obrigado, é uma honra estar aqui, assim, é um prazer imenso fazer parte desse espaço, principalmente pela importância que tem a Cultine para a gente, né? Para tudo que a gente tem feito enquanto lutadoras, lutadores, artistas, construtores, né? De quem sabe aí uma sociedade melhor para a nossa população preta nesse país. Em primeiro lugar, uma curiosidade. De onde é que vem o seu nome? É uma adaptação do inglês James? Exatamente. Eu nasci em 25 de dezembro de 87, Natal. Nesse período, em 87, tinha um cantor norte-americano que estava nas paradas de sucesso, que era o James Taylor. E aí uma tia minha convenceu a minha mãe de colocar esse nome, e aí minha mãe falou, beleza, pode ser James, mas não vai ser em inglês desse jeito aí não. E aí ela criou essa grafia, né? Se deu a liberdade de criar. Então até meu nome já vem num lugar de exercitar um lugar da criação, né? É interessante que você falou de James Taylor, vem à mente logo You've Got a Friend, tantas músicas bonitas que ele interpretava, não é isso? Agora você nasceu em Vitória, cresceu em Cariacica, e podemos dizer que é um capixaba da gema? Com certeza, muito capixaba, bairrista. Viajei muito pelo Espírito Santo apresentando peça de teatro, então é amor imenso. E James, como tantos de nós, você foi criado pela sua mãe, com uma grande diversidade, uma grande vivência que você teve com seus avós. Como é que você descreveria a sua infância? A minha infância, ela faz parte assim de um dos momentos mais bonitos que eu tive, né? Porque eu morava num bairro que é praticamente zona rural e com todas as possibilidades assim que eu tinha de vida, de processo, de acessos, eu sempre pude contar muito com esse lugar da rede de apoio familiar, né? Então, boa parte das coisas que a gente poderia chamar de dolorosas mesmo do processo, né? Sei lá, do abandono paterno e outras coisas, elas quase não eram tão fortes, né, presentes, por conta da presença das minhas tias, da minha avó, do meu avô, dos meus tios, da convivência com os meus primos, né, da relação, inclusive, né, de um período em que era possível brincar, jogar futebol na rua, né, sair para soltar pipa. Tomei muita carreira de vaca, de boi, enfim, de ganso na roça. Montou a cavalo? Então, eu tenho uma relação de paixão profunda com cavalo, é um dos meus animais preferidos. Então, eu não tinha coragem de subir no cavalo, porque eu achava uma judiação bater no bicho daquele, subir no bicho daquele. Eu acho que aquilo ali tem que ficar para correr. Cavalo é para correr, é isso. E quando você fala em Cariacica e descreve essa sua vivência, a gente pensa logo nos subúrbios do Rio, onde as pessoas têm uma experiência bastante semelhante à que você relata. Você vê essa conexão? Vejo. Inclusive nesse processo, enfim, né? Que agora eu estou filmando o Papo na Laje, a gente teve a sorte de ir para alguns lugares que me lembram muito os quintais, os bairros, enfim, Campo Grande, por exemplo, é perfeito para desenhar isso, assim. Porque o Campo Grande, ele me lembra muito, em alguns momentos, quando você sai do perímetro urbano, você já está num lugar onde tem cavalo, tem um porco andando ali, se você se bobear, você toma uma carreira de uma vaca, enfim, tá ali, né? E muda a configuração em poucos minutos, né? De um perímetro urbano para uma zona rural. Eu me identifico muito com o subúrbio do Rio de Janeiro, é um lugar onde eu consigo rememorar, né, esse lugar da minha infância. É muito interessante. Pelo seu fenótipo, isso acontece comigo também. Nós somos vistos em lugares diferentes como sendo locais. Quer dizer, você é do Espírito Santo, você está aqui no Rio de Janeiro. Né? Se você for para a Bahia, e digo para você, já foi aos Estados Unidos? Não, ainda não. Você nos Estados Unidos vai ser, enquanto você estiver calado, você vai ser visto como um americano. E isso é muito interessante, que permite que a gente tenha a experiência das pessoas locais em cada um desses lugares que a gente vai.
Eu tenho essa expectativa de ir para os Estados Unidos e vivenciar isso ainda, né? Tá no meu plano dos próximos 3 anos. E eu concordo com isso, porque eu tive agora em Salvador, né, em janeiro, e a sensação foi essa, assim, né? Inclusive na relação com as pessoas, assim, né? De entender que as pessoas, na aproximação, no diálogo, e eu tô falando, tipo, de ir numa praia e sentar com uma família preta para tomar uma cerveja sem nem nunca ter visto eles na vida, comer uma acarajé e trocar uma ideia ali e passar a tarde, né? E eu sinto isso em muitos lugares que eu piso, assim, né? Principalmente indo mais para fora desse contexto de centro urbano, acho que isso fica mais evidente até. Eu tive uma experiência uma das primeiras vezes que eu fui a Salvador, num ponto de ônibus, conversando com um casal de idosos, e aí passaram alguns minutos. Peraí, você não é baiano? Nós jurávamos que você era baiano. Então, isso realmente, né? Isso aconteceu comigo em Salvador. Foi exatamente a situação. Eu comecei a tomar uma cerveja, pedi para poder o pessoal dar uma vigiada na barraca que eu tava, para eu entrar no mar. Na volta eles falaram: "Você tá sozinho? Senta aqui com a gente." E aí, nessa de tomar uma cerveja, conversar um pouquinho, aí eles falaram: "Opa, mas você fala diferente, você é da onde?" Eu falei: "Não, sou do Espírito Santo e tal, não sei o que lá." "Mas da onde, Espírito Santo?" "De Cariacica e tal, já morei em Vitória." "Mas como é que tá lá agora?" "Não, agora eu tô morando no Rio de Janeiro." Aí, "Não, mas então você é carioca ou você é capixaba? Que negócio." Aí vai desenvolvendo, né? A resenha vai andando. Talvez você seja um carioca. Rapaz, já me provocaram nesse lugar. Eu me sinto muito capixaba. Eu me sinto muito capixaba. É uma coisa absurda. E eu acho que capixabas, no geral, fazem essa demarcação, né? Principalmente pela relação que o Sudeste tem com o Espírito Santo, né? E não só o Sudeste, né? O sudestino tem com o Espírito Santo, assim, né? Que é um lugar de deixar ele afastado, né? É, acaba fazendo com que a gente crave muito o pé, assim, na nossa identidade. Você estudou em escolas públicas, tanto o ensino fundamental como o ensino médio. Como era o ambiente dessa escola e a qualidade do ensino? Olha, eu sempre estudei praticamente nas mesmas escolas, né? Primeira escola que eu estudei, ela era no meu bairro, praticamente de frente para o campinho de futebol que eu cresci jogando bola, para a praça onde eu aprendi a tocar violão. Ali eu estudei até a quarta série. Depois disso, fui estudar numa escola de ensino médio, ensino fundamental e médio, que aí eu tinha que caminhar todo dia, mais aproximadamente aí é, 3 quilômetros, né? Que era essa escola de frente para uma FEBEM e nas costas dessa escola tinha uma comunidade, né? E ali naquele espaço eu passei por várias situações, né? Tanto a de desincentivo ao estudo, mas também de incentivo ao estudo. Foi ali que eu conheci um grande professor de literatura que salvou a minha vida, né? Que fez com que eu abrisse os meus olhos, os meus sentidos para a possibilidade da escrita, né? Da poesia e de tantas outras coisas. Foi por ali que eu comecei a entender um caminho. Mas por ali também eu entendi que a boa parte da minha galera não estava interessada em fazer um vestibular porque a gente tinha que dar conta de outras coisas muito imediatas da vida, né? E que eu estava, em alguma medida, interessado nisso. Mas você conseguiu avançar, conseguiu ir para o ensino superior, fazer a pós-graduação, mas nós vamos retomar esse tema no próximo bloco. Porque, James, no final do primeiro bloco, você falava desse seu processo de passagem, então, do ensino médio. As questões que você atravessou, uma delas, que você poderia nos dar mais alguma informação, essa proximidade da sua escola de ensino médio com a FEBEM. E o impacto que isso tinha na vida de vocês, alunos, não é? Era muito, é uma vivência muito estranha, né? Porque você tá ali num ambiente onde tem uma série de adolescentes, assim como você, que está diariamente ali estudando, tentando, né, passar de ano, dar conta dos processos da vida, mas a poucos metros dali, do outro lado, tem outros tantos jovens como você, né, que em algum momento tiveram um conflito com a lei
por conta, enfim, de uma série de injustiças que essa sociedade coloca, né? E aí você se vê, né, num conflito em que você todo dia se passa ali em frente. Todo dia você se confronta com aquilo ali. E aí fica essa afirmação familiar, de amigos, né? De um tio que era policial, tipo assim, olha, anda na linha, porque senão você vai estar do outro lado e não do lado da escola. E isso ficava mais forte ainda quando tinha algum tipo de rebelião, fuga, enfim. Porque acontecia, né, do jovem sair, atravessar a rua, tem um muro da escola, pula para dentro do muro da escola, ele também é um jovem, né, assim como os outros, e aí o fato dele conseguir também por ali, para outra comunidade, enfim. E aí a polícia entra nesse território, que é a escola também, né. E aí, com certeza, assim, né, não era só eu que era menino preto, a gente sabe como é que esse sistema, enfim, de segurança funciona para os nossos corpos, né? E a gente ficava num lugar tipo de insegurança, até mesmo para poder ir embora, né? Porque quando acontecia isso, a regra era não tem mais aula. Tá acontecendo uma rebelião, não tem aula. Você encontra uma forma, paralisa a aula, espera um momento e passa em frente àquele lugar, que está em frente mesmo, o lugar que está em conflito, e vai embora, né? E isso foi praticamente meu ensino fundamental, da quinta série até o terceiro ano do ensino médio, assim, né? No terceiro ano do ensino médio eu tive uma experiência diferente porque eu mudei, né, de turno. Eu fazia aula de manhã, fui para a noite porque eu consegui um emprego no escritório de advocacia, ainda com 17 anos. Melhorou ou piorou? À noite melhorou, né? À noite a briga era outra, a briga era com cansaço, né? Porque eu tinha que acordar por volta de 7, 6:30 da manhã para poder ir para o trabalho, né? E no retorno do trabalho eu tinha que estudar ainda, né? Para voltar para casa nesse mesmo percurso aí dos 3 quilômetros que eu estava falando antes, né? Porque a escola era a mesma. Então, os turnos de sono eram menores, o tempo de estudo, né, de conclusão ali também eram mais curtos, né, por conta da dinâmica da necessidade do trabalho, né. Eu sempre trabalhei assim, desde muito cedo, e não tinha como ser diferente. Você fez de tudo. Você foi ajudante de oficina, vendedor de churrasquinho, garrafeiro, office boy, né? E como é que isso o influenciou, o enriqueceu, talvez, essas experiências plurais te enriqueceram de alguma forma, da cultura, no sentido de cultura da sociedade? Isso me ajudou muito, assim, né, porque me ajudou porque eu sei da onde que eu venho, assim, né. Quem me vê hoje na universidade e tal, não tem dimensão do processo anterior, mas eu não esqueço, né, do quanto que eu aprendi dentro da minha casa, com os meus tios, com a minha mãe, com as minhas tias, com o exemplo da dinâmica do trabalho, que sempre marcou a minha família. E foi através também das possibilidades, das oportunidades de trabalho, que eu fui acessando esses outros ambientes, né. E aí é isso, assim, né, boa parte de nós somos frutos de oportunidades, né? Ter conseguido um emprego no escritório de advocacia marca, né, a possibilidade de eu passar todo dia em frente a uma escola de teatro, dentro de um prédio de teatro, de ver em cartaz um monte de peças no centro da cidade de Vitória. E isso faz com que eu me provoque. Pô, Foi ali que entrou minhoca. é lógico, é lógico. Um dia eu via uma inscrição para um curso de teatro, eu falei, por que que eu não vou fazer? Por que que eu não vou fazer? E aí eu passei aí, todo sábado, no sábado, que era o meu dia de descanso, eu passei aí para uma escola de teatro no mesmo lugar, praticamente onde eu trabalhava. Mas você já tinha assistido a peças de teatro? Tinha alguma vez do contato com esse mundo? Meu contato com teatro antes foi quando eu era, tipo, evangélico, teatro na igreja. Mas mesmo assim era muito incipiente. Mas eu estava interessado, eu queria gastar essa energia, né? Porque eu já tive bandinha de punk rock, enfim, aprendi a tocar instrumento com os amigos, então já tinha um desenvolvimento ali de escrita por conta de um professor de literatura. Que instrumentos? Olha, eu tenho violão, eu tenho pandeiro, eu tenho cavaquinho. Na realidade, o único instrumento que eu comecei a estudar de fato foi saxofone. E é o que eu menos toco. Os outros instrumentos eu fui adquirindo ao longo da vida e fui aprendendo, lendo cifra, vendo vídeo, aprendendo alguma coisa com um amigo.
Já usei praticamente tudo em cena, menos o saxofone, enfim. Você chegou a compor alguma música? Ah, na adolescência, mas eu nem lembro como é que era a música. Perfeito. Mas é uma coisa que me interessa, assim, né? Porque eu tenho muitos amigos também, músicos, compositores, e eu fico muito apaixonado. Eu sou um apaixonado pela música, mas que ainda não enveredei nesse campo aí. Enfim, mas para composição eu acho que eu daria conta, assim, daria bem. Agora, James, além de ator, diretor, produtor, você também fez graduação, mestrado e doutorado em teatro, disciplinas ligadas ao teatro, né? Como é que você juntar essas coisas, né? Tem um lugar importante, assim, né? Na graduação, essa paixão que eu tinha por teatro, né, que eu estava desenvolvendo, ela começa a ruir ao mesmo tempo que ela começa a mostrar para mim um outro lugar que eu poderia ocupar. Porque, assim, se eu pegar a grade do curso de direção teatral ou de outras instituições de teatro, pouco se fala sobre o que a gente produz no Brasil. Pouquíssimo. E eu ando pela rua, eu vejo as peças de teatro de rua, eu vejo a produção circense, eu vejo tudo que acontece nas praças e falo assim, caraca, peraí, a gente tá vivendo uma coisa e falando sobre outra na universidade, né? E isso me provocava muito. Nesse momento também tive relação com o MST, com outros movimentos sociais, né, de juventude, e aí eu tive acesso a uma experiência de uma peça que o MST montou em 2005. Aí eu falei, cara, se eu fosse fazer um mestrado, eu faria sobre isso daqui. Os caras botaram 12 mil pessoas para marchar durante 17 dias. Durante esses 17 dias, todo dia tinha um horário de trabalho em que 270 pessoas dessas 12 mil estavam montando várias cenas, várias peças, intervenções para o processo da caminhada, mas também para apresentar lá em Brasília. E os caras apresentaram lá em Brasília 4 cenas que juntas formavam um espetáculo. E aí, no meu mestrado, eu analiso uma delas e o processo de criação dela, né? Como que também esse processo ajuda o MST a organizar grupos e intelectuais de teatro do próprio movimento social, né? A partir desse intercâmbio com grupos intelectuais do Brasil inteiro. E aí eu pensei, pô, beleza, cumpri essa tarefa aqui, agora eu vou para o doutorado. Doutorado eu quero estudar cena negra, quero estudar um conjunto, né, de artistas, não estou pensando só teatro, cenas negras no sentido de que estou expandindo mesmo o campo, estou querendo pensar performance, cinema, teatro, né, as artes plásticas, pensando como que a gente, né, enquanto artistas, estamos conseguindo intervir nesse lugar do reconstituir ou provocar a população sobre que estereótipos são esses que construíram sobre nós, né? E que a gente não cabe nesse lugar. A gente não cabe nos estereótipos que construíram sobre a gente. E aí me interessa muito analisar vários artistas que estão exatamente desconstruindo ou provocando ou simplesmente ignorando esses estereótipos e produzindo outras possibilidades de ser. E isso é o que me interessa, né? E aí, logicamente, não dá para falar sobre isso sem beber na galera, né, nas nossas irmãs que estão formulando no feminismo negro, né? Principalmente sobre o tema de afetividade negra. E aí estamos aí, estou olhando o trabalho do Yuri Cruz, da Diambe Silva, enfim, de uma galera, né? Da Renata Felinto, porque essa galera está conseguindo mostrar para a gente, né, caminhos, né, possibilidades, ou de questionar a história oficial, né, ou de apresentar caminhos que não necessariamente passam por esse embate concreto com a história oficial, né? Porque a gente, quanto povo preto, produziu muita coisa à revelia de ficar só nesse embate, confrontamento direto. Não estou dizendo que a gente não tem que fazer a disputa direta. Estou dizendo que existem muitas formas, inclusive a disputa direta. Depende do momento. Depende do momento. É isso. Exato. Quer dizer, na verdade, com tudo isso, você denuncia e apresenta uma alternativa àquilo que seria aquela dominação racial embutida nas disciplinas acadêmicas, especialmente nessa área teatral, né? Não existe bibliografia ou na própria produção desses cursos intelectuais pretos onde eles estão bebendo, ou indígenas, né, ou trans, enfim.
para além de eu ficar fazendo essa confrontação, o que me interessa é, eu vou produzir, né? E aí não só eu, né? Vários colegas meus estão produzindo bibliografia, produzindo fonte, para que essas pessoas se sintam, inclusive, na condição de olhar e falar, peraí, não tem como mais não falar sobre essas coisas. E, assim, eu tenho certeza que eu não estou sozinho nesse lugar, né? E graças, assim, a Orixá, que eu não estou sozinho nesse lugar, né? E com certeza nesse processo você travou conhecimento, por exemplo, com a obra de Abdias Nascimento, Teatro Experimental do Negro. Sim, com certeza, com certeza. É indispensável, né? Ler o Abdias. É uma felicidade também ver, né, que a gente está agora tendo a possibilidade de ver colegas lançando, montando, né, peças, né, leituras dos textos do Abdias. Sem dúvida indispensável, assim, né? Ver também os comuns, né, o bando de teatro do Lodum, né, que são as nossas referências, né? Estão ali, estão há um bom período trazendo para a gente assim, vamos, entra nesse processo aqui, vamos junto. E eles já me disseram, o pessoal do Olodum, eu sou por acaso, sou conselheiro do Olodum, e eles me disseram que estão já tramando aí uma nova versão do Opa aí, ó. Eita! Uma bela peça, belo filme, né? Nossa Deus, que delícia, quero acompanhar esse processo deles, né? Marcante, um trabalho marcante, importantíssimo para a gente, né? Pô, que novidade maravilhosa. E é interessante que nós temos vivido um momento, eu tenho falado sobre isso, um momento bastante singular do ponto de vista da questão racial, porque hoje o debate se acirrou. Então, nós temos todos os dias nos jornais matérias de todo tipo, reportagens, entrevistas sobre a questão racial, e isso com certeza se reflete nas artes cênicas, não é? Então, só para a gente fechar, estamos chegando ao final, o que você diria sobre isso? Eu acho que está cada vez mais difícil para essa sociedade ignorar as nossas existências, né? Está cada vez mais difícil. Eu acho que aí a gente também tem que ficar atento com algumas malabarismos que eles têm feito, né? Nesse lugar da captura da gente, né? Da tentativa de fazer com que consigam encontrar alguns dos nossos que consigam dar conta de uma narrativa que eles gostem, que seja interessante para eles. Mas, ao mesmo tempo, é importante que a gente consiga também, nesse momento, colocar as nossas narrativas para a rua, né? Eu acho que a gente tem conseguido fazer isso. Assim. E é isso, né? Nunca deixou de ser um processo de luta. E eu acho que o importante é a gente não esquecer quem nós somos, né? E para onde que a gente quer ir. É isso aí, James. Muito obrigado, muito sucesso para você. E esperamos encontrá-los em outras ocasiões para festejar o que você vai fazer aí pela frente. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado mesmo.